Veja agora a segunda parte do programa sobre o Congresso da FEPESP. Pode entrar, a sala é sua. O Cláudio falou também sobre a questão da luta de classes. De fato, isso é verdade, a luta de classes não acabou, mas ela tomou uma outra forma. Ou seja, antes a luta de classes era dos trabalhadores para a conquista de direitos. E a partir do momento que a sociedade e que os trabalhadores foram adquirindo esses direitos, agora acendeu a luz do outro lado. Então, a luta de classes passou a ser agora do capital contra o trabalho. Então, isso é muito evidente na nova legislação, também na questão da Previdência. Então, se armou todo um esquema para que agora eles possam voltar a ter as vantagens que tinham anteriormente, quando os trabalhadores não estavam organizados. E você sabe, Fabinho, que o que você falou agora me deixa bastante otimista. É verdade, nós vamos sofrer agora um ataque, né, dos nossos adversários muito forte, mas nós estamos preparados. Sim. Em que sentido que nós estamos preparados? Nós estamos unidos. Nós temos departamentos que estão muito bem organizados, nós representamos 80% de professores, 60% de trabalhadores em administração, né? Estamos às vésperas de um congresso que vai nos apontar os caminhos da resistência, né? Então isso me deixa bastante otimista. Temos um crédito muito grande, fruto de tudo que nós estamos construindo, não só dessa última gestão, mas de gestões anteriores, desde pelo menos 1995, né, quando a federação começou a crescer e a representar efetivamente os trabalhadores. Então eu fico bastante tranquilo, entre aspas, né, sabendo que a federação e os sindicatos estarão preparados para enfrentar esse grande avanço. E principalmente conter essa ideia de que aqueles que aprovaram a reforma trabalhista, que ela se trata de uma forma de modernização das relações de trabalho. Não, elas, isso tem que ficar muito claro, né, que elas precarizam as relações de trabalho. E para isso, o único elemento nesse momento de resistência são os sindicatos, com o apoio da federação. E os sindicatos precisam estar aparelhados para isso. Então, hoje a federação e os sindicatos conseguem ter um bom veículo de comunicação, bons departamentos jurídicos, bons elementos de organização, uma democracia, né, interna que nos faz enfrentar essas dificuldades. E aí eu quero passar a bola de novo para o Celso. Como é que você vê essa questão da sobrevivência financeira dos sindicatos, né? Como é que os sindicatos poderão aí, na sua ideia, naquilo que a gente já tem conversado, na opinião dos colegas, como é que os sindicatos poderão enfrentar esse adversário tendo condições, né, até de sustentação financeira para enfrentar essa luta de classes que virá bem forte? Então, na minha opinião, a única maneira é procurando a contribuição espontânea, voluntária e com a adesão de todos os trabalhadores, sejam eles professores ou auxiliares da administração escolar. E nós vamos buscar essa contribuição voluntária, espontânea, já que um dos grandes elementos da reforma trabalhista, que é enunciado pelos 4 cantos, é o fim da contribuição compulsória. Nós temos que mostrar que a contribuição será espontânea e da adesão dos professores e auxiliares. De que maneira? Prestando serviço aos professores e auxiliares de administração escolar. De que modo? Mostrando a esses professores e auxiliares do estado inteiro que eles não são professores de uma escola, de uma rede escolar, de um grupo de escolas, nem de uma cidade ou uma região do estado. Eles são professores, são auxiliares da administração escolar, são trabalhadores em estabelecimentos privados de ensino do estado de São Paulo. Então nós temos que ter uma unidade, é por isso que nós deliberamos, o CONES deliberou que o Conselho de Entidades Sindicais e que esse congresso seja o congresso da unidade. E essa unidade é que vai conduzir a resistência. E essa unidade vai se manifestar pela adesão dos professores e auxiliares da administração escolar aos seus sindicatos, inclusive financiando as atividades do sindicato, porque o sindicato vai precisar de um financiamento para conduzir esse trabalho todo.
E aquilo que eu estava dizendo, como é que nós vamos produzir essa resistência? A resistência no sentido de que o professor, o trabalhador vai falar e nós vamos escutar. É o sentido do fala que eu te escuto. Exatamente. Diga que nós vamos atrás. Resista. E o sindicato vai lá te defender. E nós temos que proteger aquele trabalhador que honra a sua convenção coletiva de trabalho. Então nós já temos convenções por 2 anos, temos convenção por 2 anos, temos acordo coletivo por 2 anos com o SESI e temos que fazer a mesma coisa com o ensino básico para produzir os parâmetros mínimos de trabalho de um professor nas escolas, professor e auxiliar nas escolas privadas do Estado de São Paulo, e também abrigar aqueles trabalhadores que virão, talvez pela nova lei, contratados, precarizados, que nós não podemos permitir que sejam precarizados, que mesmo, ainda que sob a égide, sob o guarda-chuva dessa nova lei, eles sejam de alguma maneira protegidos pelas entidades sindicais. Então nós temos que chamá-los também, temos que sindicalizá-los também, temos que ter um objetivo da sindicalização de 40%, no mínimo 40% dos trabalhadores em estabelecimentos privados de ensino do Estado de São Paulo. Hoje os nossos sindicatos, os sindicatos integrantes da federação, têm níveis de sindicalização superiores ao Brasil todo. Nós temos sindicatos com 35, 30, 28% de sindicalizados, que é superior à média de sindicalização do Brasil, que é em torno de 15, 16%. Então nós temos que ampliar, temos que estabelecer uma meta, ir atrás dessa meta, com esse trabalho acumulado nosso, de visitas, de formação política, de unidade e da comunicação. O Aloysio, que atualmente é o diretor financeiro da federação, pode falar um pouco mais. Porque aí que está na resistência, né? A resistência ela estará exatamente nessa forma, porque acredito eu, o que pensou o capital, né? Ora, se a gente tira a sobrevivência deles, né, primeiro com o golpe dado pelo senhor Gilmar Mendes, né, que afetou muitos sindicatos na questão, impedindo, dificultando a cobrança da assistencial. E agora vem a questão do imposto sindical. E que, na verdade, a ideia era exatamente de falar, olha, né, nós estamos reduzindo impostos para você. E tem muito trabalhador que falou, agora não vou mais precisar pagar sindicato. Quando se deixou levar pela ideia do patrão, que a ideia é enfraquecer o movimento sindical. E a nossa resistência estará aí. Vocês não vão nos enfraquecer, ao contrário. Né? Por isso que é muito importante a proposta que a federação está trazendo, no sentido de que quem vai sustentar o sindicato é a contribuição espontânea, é a filiação. E para buscar essa filiação, o melhor que tem é o respeito que nós já temos dos nossos representados. Porque quando nós vamos às visitas, as próprias redes sociais, né, o pessoal tem usado as redes sociais para elogiar, para fortalecer, ou melhor dizer, para reconhecer o trabalho dos sindicatos. Né? Hoje a sustentação financeira da federação, ela se dá realmente através do imposto sindical, e que usamos muito bem em benefício da categoria. Conforme foi dito aqui, a nossa campanha salarial, a comunicação, ela virou um grande elemento aí, de modo que quando você ia falar da campanha salarial ou outras informações do que estava acontecendo nas próprias reformas, a categoria já sabia, porque viu nas redes sociais, recebeu através do WhatsApp, etc. E tudo isso tem custo, evidentemente. Quer dizer, o nosso dinheiro é muito bem aplicado, devolvido à categoria dessa forma. E claro que com o fim das contribuições, afeta. Mas através da unidade nós teremos que ter criatividade para oferecer o mesmo trabalho, né, sem afetar a qualidade do trabalho, buscando aí o maior fortalecimento. Aquela questão da unidade. Então, eu acho que é importante a gente colocar, que o Aloysio tocou muito bem no assunto, a questão da contribuição compulsória, que é demonizada. A contribuição compulsória porque o trabalhador paga ou contribui com um dia de salário, etc. Mas nesse país, a legislação desse país, ela preconiza que tanto o trabalhador sindicalizado quanto aquele que não é sindicalizado tem os mesmos direitos.
se tem os mesmos direitos, os mesmos, as mesmas condições de convenção coletiva de trabalho, as obrigações para com os sindicatos são diferentes. Então, a contribuição sindical era uma maneira de equalizar essa questão. E a federação, que sobrevive da contribuição sindical, faz o trabalho de equalizar, de fazer de maneira igualitária a comunicação para todos os sindicatos. Mesmo os sindicatos pequenos têm o mesmo trabalho de comunicação do que aqueles sindicatos grandes. Então, essa dominização que é feita pelas redes, pela grande mídia, etc. e tal, tem um objetivo só. O objetivo é de enfraquecer o sindicato. Porém, como o próprio Luiz está colocando, nós vamos nos utilizar disso exatamente para nos fortalecer. Então, nós temos que reforçar o nosso trabalho de comunicação e mostrar para os trabalhadores em geral que eles só têm uma maneira de se defender, é unindo-se. E eles têm que se unir em torno de uma bandeira. E a bandeira que nós temos que mostrar para ele é a bandeira do sindicato. Então, a federação tem o trabalho de fazer essa questão estadual, mas aproveitando a estrutura dos sindicatos para poder atuar em cada uma das regiões do estado de São Paulo. Então, é o Sindicato de Ribeirão que vai lá atuar na região de Ribeirão Preto, o Sindicato de Osasco, na região de Osasco, Presidente Prudente, Campinas, ABC, Santos, Sorocaba, etc. E a federação tem, então, o objetivo, que vai ser discutido no Congresso, de tornar esse trabalho de maneira unitária e unificada. É o verdadeiro conceito federativo, né? Então, é o conceito inclusive de unidade. Eu queria dizer que nós estamos realizando o Congresso em setembro e a reforma entrará em vigor em novembro. Então, eu acho que nesse período, a gente tem que, todos nós que estamos aqui no Congresso, pensarmos que a sobrevivência ela vai ser penosa nesses primeiros momentos. Até é você que tem falado muito sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o sindicato não pode fechar e ficar preocupado de que nós não atuaremos. Primeira coisa, assim, eu tenho muita preocupação com relação às homologações. Nós precisamos, nesse período agora de até novembro, arrumarmos um jeito de que o trabalhador não pode ser, a carteira dele não tem que ser assinada lá dentro da empresa, sem o sindicato, como até hoje participou. Existem questões que fogem também desse problema econômico, né? Por exemplo, o assédio moral, né? Se você vai na escola, se você tem contato com o professor, você tem contato também com outras demandas que o sindicato historicamente tratou e que podem ser intensificadas agora, como, por exemplo, essa questão do assédio moral. Isso que você coloca, Novaes, desde o começo dessa deforma trabalhista, como muito bem diz o Santana, sempre... O João Guilherme também, né? O deforma, esse ataque ao bem-estar social que a gente um pouco ainda tinha, mas essa questão da homologação das rescisões contratuais no sindicato, onde o sindicato ele sempre observou o direito dos trabalhadores, e aqui não vamos falar nem da nossa categoria, ele é um crime, porque é aquela história de colocar o lobo para tomar conta do galinheiro, tá certo? Esse lobo vai fazer o que bem entender, né? Com raríssimas exceções, o capital, ele sempre oprime o trabalhador, oprime durante o contrato de trabalho. Então, isso que eu estou querendo lembrar você, que não é só na homologação. Exatamente. Na contratação. Ao longo do contrato de trabalho. E nesse período que o Celso disse que é o pior momento da vida do trabalhador, que é a demissão, ele vai ficar desamparado. Então a nossa resistência, ela tem que ser feita, e aí foi muito bem lembrado, pelo sindicato. Com o dirigente sindical presente na sala dos professores, com o dirigente sindical presente nas escolas, dialogando com os funcionários da escola e mostrando a eles a armadilha que foi criada contra o trabalho e mostrando ao mesmo tempo que o sindicato ele é um espaço que vai dar essa proteção para ele de resistência.
Então, Isso, lembrando ainda que a própria Justiça do Trabalho, que sempre foi um local onde o trabalhador, num primeiro instante, poderia ir buscar um socorro, também está sendo desidratada. Foi bastante desidratada pela reforma trabalhista. Uma Então, tentativa de desidratação. Sim, que nós mas- temos que resistir à própria exatamente, justiça. já está se começa a manifestando, pensar em resistir. porque agora para onde que esse trabalhador vai? Né? Ele já não vai fazer a homologação no sindicato onde ele mais ou menos poderia, né, lá ter as informações necessárias, poderia já ser encaminhado ao departamento jurídico, ou então à justiça. Agora, sem esses elementos enfraquecidos, como é que vai ficar esse trabalhador? Então é nesse momento que o sindicato, como disse bem o Novaes, disse o Ailton, ele tem que se apresentar aos trabalhadores como um elemento de resistência mesmo, um elemento onde a luta vai se travar, onde a luta de classes vai se acho travar. que teve um e não vamos momento- desistir disso. Mas esse é o sentido do fala que eu discuto. Isso. Então, como é que você concretiza isso? Como é que o professor, o trabalhador, o auxiliar de administração, lá na escola, grita e nós o escutamos? Então, nós vamos utilizar da tecnologia para isso. Então, a ideia é ter um aplicativo onde a pessoa possa baixar lá todos os direitos, as convenções coletivas e possa se comunicar com o seu sindicato direto. Também vai ter uma página, um hot site específico, que é o Fórum de Debates, onde o trabalhador do Estado de São Paulo inteiro, seja ele representado por um sindicato integrante da FEPESP ou não, porque essa é que é a ideia, né, Juan? Nós temos aqueles professores e auxiliares da administração que não são abrangidos por sindicatos, mas estão nas proximidades de sindicatos que são integrantes da FEPESP. Com a tecnologia, eles se comunicam com a federação se comunica com o sindicato que está lá nas proximidades e atende aquele professor. Então nós temos que ter esse trabalho de unidade, que é uma unidade dos trabalhadores. E essa unidade dos trabalhadores vai fazer com que haja resistência. E essa resistência, ela vai ter que ser personificada pelo trabalho do sindicato, junto às escolas. Porque há regiões do Estado ainda que os professores nem sequer, e os trabalhadores em administração, nem sequer têm noção dos direitos, não é, Juan? Exatamente. Então acho que vale a pena que a gente reforçar uma vocação da nossa federação, que é de não deixar nenhum trabalhador ou trabalhadora do Estado de São Paulo para trás. Isso mesmo. Entendeu? Seja ele representado ou não. Inclusive nas bases inorganizadas. Nós temos ainda algumas dezenas de cidades no Estado que não têm representação sindical por entidade de primeiro grau. Mas nós, a nossa federação, a partir do final do ano passado, com a publicação em Diário Oficial da alteração estatutária que fizemos, como falei há pouco, no último congresso, passamos a representar também esses trabalhadores. Então nós temos essa obrigação e nós temos essa vocação. A FEPESP tem essa vocação, como tem também a vocação da solidariedade. O meu sindicato base é Guarulhos. Nós talvez tenhamos sido um dos primeiros, ou se não um dos primeiros, o que mais sofreu com ataque de Ministério Público e tal, a ponto de só estarmos firmes e fortes na luta por conta da solidariedade da federação e dos sindicatos que compõem a diretoria, né? Diversos estão presentes aqui, colaboraram conosco. Então nós temos esse espírito de conjunto, né? E é isso que nos faz acreditar que é possível vencer a cadela do fascismo que está permanentemente no cio. Eu acho que tem um elemento interessante aí que o Juan colocou e a gente tem que levar como meta nossa, quer dizer, assistir essa fita, esse diálogo, essa conversa daqui a um tempo e ver quais são os caminhos por onde a gente trilhou e de que maneira os sindicatos, os dirigentes, os professores, os auxiliares de administração escolar se contrapuseram, né? Fizeram a sua contraposição, fizeram o seu movimento de resistência contra essa violência. Porque se é verdade que a mídia está colocando
que essa é uma maneira de modernizar as relações de trabalho, como diz o Walter, é uma modernização de relações de trabalho para a classe empresarial. E aí nós temos o trabalho, nós temos a obrigação. Consolidação das leis do capital. É isso, como diz o Santana, é a consolidação das leis do capital. E nós temos a obrigação de colocar isso a nu para a opinião pública. Que é o nosso destino histórico. É isso. Porque nós estamos tratando aqui de um serviço essencial para a população, que é uma questão de segurança nacional, que é a educação desse país. Então nós temos que colocar no final da história, como a educação desse país está sendo levada até o consumidor final. Porque nos outros segmentos, Onassis, os próprios consumidores, eles se rebelam contra a falta de qualidade. Ninguém compra um carro mais que enferruja. Ninguém compra um carro que não tenha tecnologia embarcada hoje. Mas tem muita gente ainda sendo enganado com um produto chamado educação, que no final da história só se vai ter a noção exata do que aconteceu depois de um bom intervalo de tempo, com a questão da empregabilidade, da funcionalidade, e esse é um produto que atinge diretamente a segurança nacional, na medida que os trabalhadores estão sendo mal qualificados. Então nós temos que levar esse recado, transmitir esse recado de que no final dessa linha, de quem quer precarizar as condições de trabalho, na verdade está precarizando o produto essencial desse país, que é a educação. E está cobrando por isso, cobrando caro. Hoje nós estamos no momento em que o sindicato patronal anuncia que contra todas os índices de inflação que estão diminuindo cada vez mais, anuncia um reajuste de mensalidade que pode chegar a 8% a 10%. Um absurdo, que é mais do que o dobro da inflação. E ao mesmo tempo que precariza a mão de obra, precariza as relações de trabalho. E nessa linha, Celso, é um enfrentamento. Aí não tem como, é um enfrentamento, é o sindicato denunciar isso à sociedade, aos pais, à comunidade escolar, se a escola vier a cometer esses desatinos. Obrigado. A outra coisa que eu queria falar, Celso, que eu acho extremamente importante, e nesse resistir, não é? E a unidade, é que os sindicatos não podem temer a federação, não podem temer uns aos outros. Por exemplo, nós temos o sistema Volpe em Osasco, que está lá há 7, 8 anos, ou até mais, eu não tenho o tempo preciso, mas que nos ajudam muito na nossa contabilidade. O sistema Volpe trabalha para o sindicato de uma forma que as contabilidades praticamente não têm trabalho. Tem algumas demandas que o movimento sindical está discutindo para essas próximas negociações. Então tem aqui um apanhado de uma matéria dos últimos tempos aí dos jornais. Então os metalúrgicos que estão começando agora com a campanha salarial vão discutir na própria convenção coletiva de maneira unitária. Me parece que as categorias que já se posicionaram pela unidade, pela resistência, são a dos professores e auxiliares, aqui através dos sindicatos integrantes da FEPESP, e dos metalúrgicos que estão propondo uma campanha em nível nacional, juntando CUT, juntando Força, CTB, Intersindical, com lutas, etc. Então as principais questões que estão sendo colocadas hoje na mesa de negociações, por incrível que pareça, não dizem respeito a dinheiro, dizem respeito a condições de trabalho. Então os metalúrgicos estão se batendo por barrar a terceirização, vetar jornadas parciais, impedir que negociações individuais valham mais que as coletivas, reduzir a jornada de 44 para 40 horas e principalmente impedir os bancos de horas individuais. Isso acaba com a categoria dos metalúrgicos. Os bancários estão tentando já colocar e reafirmar, porque os bancários têm contrato por 2 anos, mas eles têm acordo coletivo por 2 anos. Seguiu o exemplo da federação. A federação foi o primeiro que saiu dizendo: o nosso símbolo da campanha era 2 anos. 2 anos. E a gente conseguiu os nossos acordos por 2 anos. Exatamente por conta da ameaça da reforma trabalhista. Então,
pretende reafirmar em termos de compromisso a vedação a terceirizados, que acaba com a categoria dos bancários, autônomos, jornada parcial, contratos temporários e intermitentes nos bancos. Nesse caso, os bancários são muito parecidos com as nossas relações de trabalho aqui, dos professores. Quer dizer, toda a estrutura dessa deforma parcial, ela foi baseada nos escritórios que defendem os grandes bancos, o grande sistema financeiro. Porque foram aí estabelecidas normas jurídicas, como diz o Fábio, que garante a contratação de terceirizado, autônomo, garante a jornada parcial, os contratos temporários e os intermitentes e o teletrabalho. Porque você sabe muito bem que agora o gerente do banco te atende em casa. E nós temos esse problema também, que o professor do EAD atende o aluno em casa. E os comerciários estão pretendendo também nas negociações salariais, e eles estenderam aí, prorrogaram o prazo para discutir em fevereiro. Quer dizer, a data base dos comerciários seria agora outubro, novembro, e fizeram aí um entendimento de prorrogação para 28 de fevereiro. Vão igualar-se à nossa data base. E eles pretendem limitar o trabalho intermitente a 10% dos trabalhadores da empresa, garantir que tenham um salário mínimo mensal e não tenham trabalho intermitente como 0 hora, e modalidade que ainda não existe na convenção coletiva, mas está prevista na reforma. Então, o principal problema dos comerciários é o trabalho intermitente, assim como dos bancários, o temporário, etc. E no Congresso nós vamos definir quais são as nossas principais dificuldades e tentar colocar isso como bandeira de luta na negociação do ensino básico e, por exemplo, Novaes, tentar fechar já, depois do Congresso, com a patronal, um compromisso de homologação nos sindicatos, tanto no ensino superior, quanto no ensino básico, quanto no SESI e SENAI. Eu, particularmente, tenho uma interpretação muito radical da cláusula que fala em homologação. Nós temos uma cláusula que fala em homologação, que fala em termos que estabelece multa, em termos de pagamento de multa para homologação. Mas ela estabelece que essa homologação seja no sindicato. Fala pro Juan falar aquela dele da Maria Bethânia, como é que é? Dela no Cio? Não mexe comigo. Não mexe comigo que eu não estou sozinho? Eu não ando sozinho. Não vai. Que o lema é esse mesmo, né, Juan? O lema é da música da Maria Bethânia. Não mexe comigo que eu não ando só. Não mexa com o professor, ele não anda só. Não mexa com o trabalhador em educação privada. O trabalhador em educação privada não anda só. A federação e os sindicatos vão apoiá-lo. E unidade e resistência. É o lema do Congresso. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não. Não mexe comigo. Eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não.